Bom dia a todos. Então vamos retomar na data de hoje ouvindo a Alexandra. Antes de darmos início, eu solicito que hoje tenha a presença também dos familiares da Alexandra e da vítima. Eu solicito que não haja manifestação no plenário e que deixem os celulares também desligados, e isso vale não só a eles, mas a todos, e que mantenham silêncio, especialmente porque para que a sala é pequena, né? Está lotada, então as conversas paralelas atrapalham, inclusive os servidores que estão responsáveis pela estenotipia, e que exige muita concentração. E já estamos cansados, né? Estamos no terceiro dia. E outra questão, novamente, eu solicito que as partes, se forem reproduzir algum vídeo, algum documento que seja sensível, que comunique ao pessoal da transmissão, embora eu reitere, eu sei que eles estão muito atentos, e como há um delay, eles tomam muito cuidado, né, para que isso não ocorra, mas havendo essa colaboração fica mais fácil, tá bom? Podemos começar, Alexandra? Sim, senhora. E antes disso, eu reitero aos jurados, qualquer necessidade, se os senhores necessitarem ir ao toalete, sentirem frio, sentirem calor, sede, é só levantar a mão e solicitar. Os oficiais de justiça estão à disposição, tá bom? Doutores, a imprensa pode fazer imagens? Tá. E eu também aos oficiais de justiça. Tá. Sempre muito competentes, né? Enquanto eu penso em solicitar, eles já estão atendendo. Qual o seu nome completo? Alexandra Salete Dolgokenski. A sua idade? 35 anos. Qual era o seu endereço, Alexandra, antes de ser presa? Rua José Sartori. Aqui em Planalto? Sim. Qual era a sua profissão? Do lar. O nome dos seus pais? Isailde Batista e Wilson Carlos Batista. A senhora, a sua fonte de renda qual era? Eu tenho uma pensão por morte. E um valor aproximado, a senhora recorda? O valor da minha pensão é de 2,5 salários. Tá. A senhora, seu estado civil, a senhora é casada, solteira? Eu sou viúva. Viúva. Tem filhos? 2. A senhora estudou até que ano? Até o 6º ano. Sabe ler e escrever? Sim. A senhora foi presa ou processada em alguma outra oportunidade? Não. A senhora tem ciência do que está sendo acusada nesse processo? Recebeu cópia da denúncia? Sim. Teve oportunidade de conversar com seus defensores? Sim. A senhora já deve ter sido orientada, tá? E isso é uma informação que faço aos jurados também, que toda pessoa que vem em juízo e que é acusada de algum crime, ela tem o direito ao silêncio. E esse silêncio, ele pode ser total ou parcial. O que significa? A pessoa pode simplesmente ficar em silêncio, não responder as perguntas de ninguém, ou ela pode escolher de quem que ela vai responder essas perguntas, tá? É um direito dela, é um direito de qualquer pessoa que esteja em juízo, tá? Então, eu pergunto para a senhora e para os seus defensores se a senhora vai responder as perguntas. Sim. Vai? Vai responder as perguntas de todos? Excelência, por orientação da defesa técnica, ela vai responder Vossa Excelência, o conselho de sentença, os jurados e a defesa. Ok. Alexandra, são 4 fatos, né? Então, vamos começar pelo homicídio. Esse fato é verdadeiro? Infelizmente, sim, Excelência. O que a senhora tem a nos relatar? O que aconteceu? Eu vou pedir para que a senhora faça um relato livre, tá? E nos fale o que aconteceu. Do dia que aconteceu tudo. Isso.
No dia 14, foi um dia normal. Perdão, desculpe lhe interromper. Se a senhora pudesse aproximar um pouquinho do telefone, do microfone. Vai mais pra frente, é importante. No dia 14 para nós, era um dia normal. Um dia como qualquer um que nós passávamos em casa. Passamos o dia... O jurado tem que enxergar ela. E sair da frente da defesa também para que elas possam... perdão, da acusação também, para que eles possam ter... Sim, pode prosseguir, perdão. Nós passamos o dia tranquilos, normal, era uma época de pandemia, então nós estávamos em casa. Passamos o dia normal. E a noite foi tranquila também, jantamos. Depois os meninos foram cada um para o seu quarto. Como sempre fazíamos. Só que naquela madrugada sem que ninguém imaginasse, nossa vida ia ser destruída. Eu não sei precisar para a senhora o horário certo, mas foi próximo, eu acho que às 2 da manhã, quando do meu quarto, que tinha uma janela bem ampla e era toda de vidro, eu vi uma luz de um veículo. E esse veículo parou em frente à minha casa. Logo em seguida eu escutei um barulho na porta. E aí eu saí do meu quarto para ver quem estava mexendo na porta. Eu liguei a luz de fora e eu vi que era o Rodrigo. Aí eu abri a porta. Ele me pediu para desligar a luz de fora. E ele perguntou pelo Matheus, porque ele não chamava o meu filho pelo nome. Eu disse que aquilo não era a hora dele ver o Rafael. Mas ele insistiu. Nesse instante o Rafael saiu do quarto, vestindo a camiseta. E o Rafael veio e me abraçou por trás. E aí o Rodrigo puxou ele para perto dele e pegou o Rafael no colo. E disse para mim que ia levar o Rafael com ele. Eu disse que não. Que o meu filho ele não ia levar. E ali aconteceu umas conversas, ele a todo momento dizendo pra mim falar baixo ou ele ia entrar matar o Anderson. A todo momento a ameaça maior foi contra o Anderson. Quando ele saiu, se afastou um pouco de mim com o Rafael apontou com o dedinho para mim olhar para o lado. Nesse instante eu avistei uma outra pessoa que estava com o Rodrigo. Aí essa pessoa se aproximou de nós e já me segurou pelo braço.
Aí eu pedi para ele, se não bastasse ele vir invadir a minha casa, se ele ainda tinha que trazer bandido junto com ele. Ele disse que não era bandido, que era um amigo. Mas para mim, quem anda com ele só pode ser bandido. Ele estava com o Rafael no colo, o Rafael começou a se debater muito no colo dele. Queria descer do colo dele e vir para mim. Ele não permitiu. Aí ele disse para mim que ele queria uma sacola. Uma sacola porque o Rafael não podia saber para onde estava indo. O cara me levou até dentro de casa. E pegou uma das sacolas que eu tinha lá e levou pro Rodrigo. Só que quando eu vi o que ele ia fazer com meu filho, que ele tirou uma corda do bolso da jaqueta, que ele estava vestindo exatamente uma jaqueta preta, um boné bordô, estava de máscara. Ele tirou a corda e ele começou a tentar amarrar os braços do meu filho. Mas ele não conseguiu porque o Rafael se batia muito. E eu não conseguia chegar próximo ao meu filho, que o cara me segurava. Ele jogou o meu filho ao chão e tentou de toda forma amarrar o meu filho. Mas ele não estava conseguindo. E aí eu vi a forma brutal que ele estava amarrando o meu filho. E eu me joguei para perto dele. Nesse momento ele prendeu os braços do meu filho com as pernas e passou a corda no meu pescoço. E eu tenho um laudo. Eu tenho um laudo do Instituto de Perícias de Porto Alegre que mostra a marca da corda que eu tinha no pescoço. Nesse momento o Rodrigo teve que fazer uma escolha. Ou ele me largava, que ele sabia que com ameaça ele ia me manter quieta, ou ele largava o Rafael. Que hoje eu tenho absoluta certeza que se fosse o Rafael que ele tivesse largado, o Rafael teria corrido para a casa da minha mãe. O Rafael era o único de nós que enfrentava ele. Se eu fecho os meus olhos, eu imagino meu filho tendo essa atitude. E essa é a pior lembrança que eu tenho. Foi quando ele começou a amarrar o meu filho.
Eu acho que o meu filho estava sentindo que ia morrer ali, porque o meu filho começou a gritar, começou a se debater, e ele dizia para ele: não, pai, isso não, pai, para, pai. Para, pai. Foi o único momento que eu vi o meu filho chamar ele de pai, porque o meu filho nunca chamou ele de pai. Foi coisas de instantes. Meu filho começou a se debater muito. E logo em seguida ele parou. Entrei em desespero, mas eu não conseguia me soltar dos braços daquele cara, porque eu queria era pegar o meu filho no colo, eu queria socorrer o meu filho. Até hoje eu me pergunto por quê? Por que, doutor Jean? Por que ele não me matou no lugar do meu filho? Assim os meus dois filhos estariam juntos hoje para cuidar um do outro. Depois que nós entramos em desespero, que ele viu o que ele tinha feito, ele só queria saber de um lugar para colocar o meu filho. Foi aí que nós encaminhamos para a casa do lado. E lá ele avistou a caixa e resolveu colocar meu filho lá dentro. Eu não queria que ele colocasse o meu filho na caixa. Porque quando eu tinha em torno dos 12 anos, eu me deparei com uma situação onde o meu padrasto, já falecido, foi ajudar um senhor que tinha morrido em casa. E ele teve que ajudar os homens da funerária a quebrarem o corpo desse homem, porque ele morreu todo encolhido. Pedi pra ele não botar meu filho lá. Depois ele fez eu colocar as coisas do meu filho lá dentro, que tinham caído do meu filho. E aí o homem me segurando pelos cabelos me fez largar as coisas em cima do meu filho, as coisas que eles tinham tirado da caixa. Eu não sabia mais o que fazer. Não sabia. Ele me disse a todo momento que se eu contasse alguma coisa, ele ia voltar e ia matar toda a minha família. Que ele sempre disse pra mim que ele ia me deixar sozinha, que eu não ia ter ninguém, eu só ia depender dele. Ele e outro cara foram embora dali. E eu fiquei desolada, sem saber o que fazer.
Como contar pra minha mãe que ela não ia mais ter o neto dela? Como falar pro Anderson que ele não ia mais ver o irmão? Como contar quem foi? Eu lembro que eu voltei pra casa e eu fiquei sem rumo, sem saber o que fazer, até o dia amanhecer. Depois que o dia amanheceu, o meu filho acordou. E a única coisa que veio na minha cabeça era dizer que ele tinha sumido. Parece que isso levou um ano para acontecer, mas isso aconteceu em minutos. A minha vida acabou em minutos. A minha alegria terminou. Se foi. Tiraram a única alegria que eu tinha. Podia estar com 1000 problemas em cima de ti, mas era só o Rafael abrir o sorriso que ele tinha, que tudo sumia, tudo desaparecia. E aí tu ganhava força para continuar. Naquele dia, metade de mim morreu com meu filho. Alexandra, foi encontrado medicamento no organismo do Rafael, né? Como que a senhora nos explica isso, explica aos jurados esse medicamento? O medicamento eu acabei ministrando para o Rafael, acho que uns 2 dias antes de tudo ocorrido. O Rafael vinha se queixando: ah, mãe, eu não estou conseguindo dormir, eu não sei, eu só quero ficar brincando, eu só quero ficar jogando, eu não consigo dormir. Aí eu disse para ele: esse filho, agora não sei se vai ter como levar num médico, porque está tudo fechado por causa da pandemia. Aí eu disse: tu toma um remedinho do tio Jean? Eu disse pra ele: o remedinho, aqueles pequenininhos do tio Jean? Aí ele disse pra mim que sim. Aí eu fui até a casa da minha mãe. Minha mãe devia estar fazendo alguma coisa na cidade, alguma coisa. Lembro, meu irmão estava deitadinho no quarto dele, onde ele sempre fica. E aí eu fui até... A minha mãe guardava sempre num potinho os remédios e eu peguei 2 remedinhos. E acabei dando pra ele. Só que ele começou a passar muito mal com os remédios. Aí eu vi que daquele remédio não podia mais ser dado pra ele. Mas foi uns 2 dias antes. Uns 2 dias antes. E como que era a relação do Rafael com o Rodrigo, com o pai dele? O Rafael não tinha relação com o pai.
Rafael nunca teve pai. Não sei como é que agora ele enche a boca para dizer que é pai do Rafael. Rafael sempre teve em mim. Sempre teve em mim mãe e pai. Assim como eu sempre tive a minha mãe como mãe e pai. Os meus filhos sempre tiveram só a mim. Não importava a figura que estivesse dentro de casa como homem. Mas graças ao meu bom Deus eu tive a melhor das professoras de ser mãe e pai, que foi a minha mãe. Eu sempre disse pro Anderson que, como eu tive ele muito nova e eu não estudei mais, que ele me formou na melhor das profissões, que é ser mãe. E a relação do Rafael com o Anderson, com o Delair, com a sua mãe, com os tios, o que a senhora pode nos relatar? Com os amiguinhos também na escola? Com o Anderson era assim, um gruda, né? O Anderson não podia nem dormir na casa de um colega. Não podia. Eles eram que nem um e carne, por mais da diferença de idade que eles tinham, mas o Rafael sempre se criou nesse mundo onde tem de pessoas mais velhas que ele. Então o Anderson que ensinava muita coisa para ele. Muita coisa. Qualquer dúvida, às vezes, que ele tinha, ele procurava o Anderson. Eles eram assim, se o Anderson pediu um tênis de um modelo ou de uma cor, o Rafael se espelhava muito nele. A forma de vestir, o estilo de camiseta, a forma do cabelo. Se o Anderson tivesse o cabelo cortado de uma forma, era da forma que ele sempre queria o cabelo cortado. Com o Delair, ele pegou um carinho muito grande pelo Delair. Muito grande, porque ele teve do Delair uma atenção que do pai dele nunca teve. Uma atenção muito grande. O pai dele nunca incentivava em fazer uma brincadeira ou em sentar em família para almoçar. Se os meus filhos pedissem um brinquedo, ele dizia que os meus filhos já estavam na idade de comer mulher. Para mim dar um brinquedo para os meus filhos tinha que ser escondido. A minha mãe e o Rafael eram sem explicação. Minha mãe andava de 4 pés para o Rafael andar de cavalinho dela. O Beto, sem explicação. Sem explicação, o Beto cuidava do Rafael como se o Beto fosse o pai dele. Com o Gia também. O Gia jogava bola com ele. Quando o Gia estava triste, o Rafa ia convidar ele para brincar. Jogava muito baralho com o Gia. Sempre o nosso mundo girava em torno do Rafa. Era a nossa única criança. Nossa única criança. Era o nosso xodózinho, que tudo nós fazia para ele. Ninguém saía para a rua se visse uma coisa e não trazia para ele. Ninguém. Lá em casa, tiraram toda a nossa alegria. Toda a nossa alegria se foi.
E depois, no dia seguinte, o que a senhora pode nos relatar, e especialmente aos jurados, né? Porque são os que vão julgar os fatos, né? A senhora sabe que quem vai decidir se a senhora é culpada ou inocente são os jurados. Então, assim, o que a senhora pode relatar a eles sobre o que ocorreu a partir do dia seguinte ao falecimento do Rafael? O meu filho, então, acordou, e aí eu conversei com meu filho. Aí eu conversei com a minha mãe também. E eles, no primeiro momento, já eles entraram em desespero, porque o Rafa não estava, e o Rafa não era de sair de casa. E naquele momento o Anderson já quis sair procurar. Aí foi feito toda a volta na quadra. Nesse instante, eu acho que a gente estava entrando em contato com o Delair já nesse mesmo momento. Depois foi procurado o conselho e em seguida a polícia. E dali foi começado a fazer as buscas. E por que a senhora resolveu, no dia 25, indicar onde estava o corpo e, de certa forma, confirmar a autoria do fato? Assumir a autoria, digamos. Eu não estava mais aguentando ver o meu filho. O Anderson estava definhando nesses últimos dias. O Anderson já não dormia, o Anderson não comia. Eu via a minha mãe em desespero, o Beto louco atrás do meu filho. Ele estava que nem louco atrás do meu filho. E aí, para acabar todo o sofrimento deles, quando eu estive na delegacia, eu acabei falando isso. Mas foi muito triste o que nós passamos na delegacia naquele dia. Porque naquele dia eles prenderam até a minha mãe. A minha mãe esteve presa naquele dia. E por quanto tempo a senhora manteve um relacionamento com o Rodrigo? E o que a senhora pode relatar sobre esse relacionamento? Eu convivi com o Rodrigo há quase 11 anos. Foi um relacionamento muito abusivo. Muito abusivo. Eu apanhava pra tudo. Pra tudo. Eu não tinha permissão para fazer nada. Não tinha permissão para tomar banho se ele não estivesse presente. Se eu tomasse banho e ele não tivesse chegado em casa ainda, era motivo para apanhar. Eu só podia entrar pro banheiro, tomar meu banho ou fechar a porta para fazer minhas necessidades se ele estivesse presente. Foi muito sofrido. Muito, muito sofrido mesmo.
Ele já chegou a me deixar até 3 anos e meio sem notícia da minha mãe. 3 anos e meio. Eu sofri muito nas mãos desse cara. Eu já tô calejada. Eu não tenho mais força. Eu pensei que eu estava feliz nesses últimos quase 3 anos que eu tinha conseguido me libertar dele. Foi os 3 anos que eu vivi com os meus 2 filhos, os anos mais felizes da minha vida. Que a gente podia brincar, a gente podia pedir uma pizza para comer em família. A gente podia sorrir junto, a gente podia sair, ir numa praça, tomar um chimarrão, levar o Rafael a andar de bicicleta. Antes a gente não podia fazer nada disso. Antes nossa vida era trabalhar na roça. Que ele botava o Anderson trabalhar na roça. E ficar isolado do mundo. Viver o mundo dele. Era exatamente o que nós tínhamos que fazer. Só viver o mundo dele. Esse trabalhar na roça, que a senhora diz, não foi aqui em Planalto, não? Não. Não. Podem nos dizer onde foi? Ele já nos levou em Pinto Bandeira, Bento Gonçalves, Caxias, se eu não me engano, Flores da Cunha. Nesses lugares assim, mais distantes. Lugares onde eu não teria acesso a nada. E que tipo de trabalho era desenvolvido na lavoura? Tinha que roçar de foice, fazer tratamento em parreira. Eu tinha que carregar 400 metros de mangueira nas costas para fazer tratamento nas parreiras. Eu tinha que trabalhar mais do que um homem trabalhava. Eu carregava caminhão truque de uva. E tinha que fazer. Alexandra, nós vamos fazer um pequeno intervalo, tá? Tem uma jurada precisando ir ao toalete, pode ser? Podemos recomeçar? Não aguardamos, sim, eu não havia percebido. Que o doutor Daniel. Sim. Eu vou aproveitar para reiterar a Alexandra que ela, a qualquer momento que desejar a não responder algum questionamento, é direito dela, né? Sem nenhum prejuízo. Tá? Então, pode ficar bem à vontade. E inclusive, justamente por isso, eu estou perguntando para que a senhora faça relatos livres sobre os fatos. Tem mais alguma coisa, algum fato que a senhora queira relatar sobre o seu relacionamento com o Rodrigo? Ai, Excelência, meu relacionamento com o Rodrigo foi assim, sempre muito duro de levar. Duro mesmo. Eu sofria muito abuso dele. Muito, eram abusos constantes. Eu não tinha opção de escolha se eu queria ou não queria ter relação com ele. Eu não tinha. Eu sofria muita coisa nas mãos dele. Muita coisa mesmo. Ele me mantinha longe da minha família, não tinha contato com ninguém.
seu relacionamento com o Delair? O Delair apareceu na minha vida numa fase boa. E sempre teve muito respeito. Era bem diferente do que eu vivia antes. Claro, eu sempre tinha um pouco de receio por tudo que eu já tinha passado, mas era muito diferente. Apesar de nós não conviver diariamente, sempre na mesma casa, mas foram 1 ano e 8 meses de convívio, então já tinha um respeito muito grande. A senhora sabe que está sendo acusada também de ocultação de cadáver. Sim. Né? No dia 15 de maio, também ter ocultado o cadáver do Rafael. Esse fato é verdadeiro? Esse fato se torna verdadeiro, Excelência, a partir do momento que eu fui até o local com o Rodrigo. Como que ocorreu? Tem mais algum detalhe que a senhora queira nos relatar? Foi a partir do momento que nós saímos da minha casa e fomos até a casa vizinha. E eu acompanhei até o local. A sua participação, então, foi de acompanhar o Rodrigo até o local? Até o local. A senhora está sendo acusada também de falsidade ideológica. Perdão. Em razão de, no dia 15 de maio, ter feito inserir declaração falsa num documento público na delegacia de polícia, que é realizado a comunicação de ocorrência dizendo que o Rafael havia desaparecido. Sim, na verdade, esse papel de ocorrência e eles foram até o quarto do Rafael. E eu me lembro até hoje que a namorada do meu irmão achou um livro, que era um livro de histórias. Quando eu contava para o Rafael, quando ele era um pouco menor, ele pedia sempre para mim ler uma história. E ela gostou muito do livro. E até ela comentou, ela disse, eu vou pedir esse livro para o Rafa. Quando eles estavam saindo do quarto, eu lembro que eu estava sentada numa cadeira assim na mesa, e a minha mesa ficava em frente às paredes que dividiam a sala. E eu olhei para o calendário e aí me chamou a atenção as coisas que estavam anotadas no calendário. E aí o Anderson tirou o calendário da onde ele estava prendido e colocou na mesa. E aí nós começamos a olhar as datas circuladas e estava exatamente a data do dia 14 circulada. E aí aquilo para mim foi um choque, porque eu não podia falar pro Anderson, mas que para mim parecia que o Rafael já sabia o dia que o pai ia vir. Para mim foi um choque dele, porque o Rafael não queria responder o pai. Então muitas coisas eu respondia a ele através do telefone do Rafael. Mas eu ter contato, assim, diariamente com ele, eu não tinha. Principalmente quando ele, às vezes era 5:30 da manhã, ele estava ligando pelo WhatsApp do Rafael, querendo falar com o Rafael. Aí eu tinha que atender o telefone e dizer que aquele não era o momento de ligar para o Rafael. E as visitas do Rodrigo para com o Rafael, fazia tempo que ele não visitava e elas eram frequentes? Havia alguma regularidade? A última visita, eu acho que ele fez foi na Páscoa, eu acho, se eu não me engano. Mas ele nunca marcou assim comigo, dizer, olha, tal dia eu tô indo visitar o meu filho, eu posso ir na tua casa visitar o Rafael. Não, ele nunca pediu permissão. Ele entrava, automaticamente ele entrava dentro da garagem da minha casa, e quando nós íamos ele estava entrando porta dentro. Teve uma das ocasiões, inclusive, que ele chegou com a mala, desembarcou do carro, pegou a mala, entrou dentro do meu quarto e soltou a mala dele lá.
Aí eu perguntei para ele: tu vai ficar por aqui hoje? Aí ele disse: sim, eu vou dormir aqui. Eu disse: não, então tu dorme no quarto do Rafael, que o Rafael dorme comigo. Aí ele não quis, ele não aceitou. Aí ele pegou de novo a mala dele, botou no carro e se mandou embora. Mas ele era o dono da minha casa. Ele não tinha horário, ele não tinha hora, ele não tinha respeito por nada. A senhora tem ciência das provas que foram produzidas no processo? A senhora acompanhou a oitiva das testemunhas, né? A senhora viu que tem a relação de um terreno? A senhora quer falar sobre ele? Que história é essa, desse terreno, dessa discussão? Eu não sei se vem ao caso, mas eu falo sem problemas. Esse terreno, inclusive, não era só o terreno, tinha uma casa em cima. Que a parte do Rodrigo, desse terreno, na verdade, ele não poderia ter colocado a parte dele para a compra do terreno, porque era uma herança que o pai dele tinha deixado. Só que essa herança ele deveria ter dividido com os outros 2 irmãos, e ele não fez. Ele não fez. Antes do pai dele morrer, ele fez o pai assinar um papel passando tudo para ele. Então, depois que o pai morreu, foi comprado essa casa com esse terreno. Eu dei um carro que eu tinha no valor de R$10.500 e ele completou o resto com a troca da casa. E para me colocar morar na rua, ele tirou a casa do lugar e deixou só o terreno vazio. Aí só está o terreno vazio. Mas ele, como ele colocou só no nome dele, eu queria que ele colocasse o nome do Rafael junto, e ele não aceitou, aí eu queria muito que ele tivesse me devolvido o valor em dinheiro, até porque eu poderia colocar numa conta para o Rafael mais futuramente. Mas ele não fez a devolução desse dinheiro. E qual é a relação do Rafael com os joguinhos, com o jogo online, com os celulares? O Rafael, ele depois que a gente veio para cá, ele teve o telefone dele. Então ele via muito o Anderson jogando. E aí, como ele viu o Anderson jogando e às vezes ele pedia pro Anderson o celular para jogar, eu acabei comprando o telefone para ele também ter essa diversão, porque os meus filhos nunca foram crianças de sair para a rua, de ir para uma praça sozinhos e esquecer da vida na praça. Não, eles sempre gostaram de ficar mais em casa. Então o telefone para eles era uma diversão. Mas ele jogava bastante porque ele gostava. Até ele sempre dizia que ele ia se especializar e que ele ia ser um office game especializado. E que através desse office game ele ia comprar uma casa para mim, uma casa de rainha. Essa era uma das profissões que ele pretendia seguir. E depois que o meu irmão, o Alberto, manifestou a vontade de ser policial, ele começou a ter muito essa vontade também de ser um policial. Ele dizia que ele ia ser um policial de ter arma grande. Mas ele não era... Tipo, se eu dissesse para ele: filho, olha, tá muito no telefone, vai doer os olhos, para comer alguma coisa. Ele sempre parava para comer, ele sempre obedecia. Ele não era um menino de responder, de retrucar. Sempre ele concordava, sempre. Às vezes, quando eu paro para lembrar de algumas coisas, eu fico imaginando, porque o delegado tratava o meu filho como um adolescente. Eu nunca consegui tratar o meu filho como um adolescente. Para mim, meu filho era uma criança ainda. O filho era uma criancinha. Para mim, ele não estava entrando na fase da adolescência ainda. Tem mais alguma coisa que a senhora queira dizer, que a senhora acha importante relatar? Eu queria muito
queria muito me retratar com todas as pessoas que me ajudaram na busca do meu filho. Queria muito que as pessoas soubessem que naquele momento eu estava em total desespero. Eu estava sem chão. E o que as pessoas tratam de mim como frieza, eu posso dizer para a senhora que no lugar da frieza tem um coração destruído, um coração calejado, que já não suporta mais tanto sofrimento. Eu não aguento mais sofrer. Eu não aguento mais. Metade de mim pede para morrer, para ir junto do filho, mas a outra metade grita e pede para viver, porque eu tenho um outro filho que precisa de mim. O Rafael está nos braços do Senhor agora, mas o meu filho precisa de mim. Eu queria muito mesmo me retratar com todas as pessoas e agradecer a todas as pessoas que estiveram do nosso lado e as que ainda estão até hoje, que não foi todas as pessoas que viraram as costas para mim nem para minha família, principalmente na prisão onde eu estou hoje. Eu tenho apoio de muitas pessoas. São muitas as colegas de trabalho, os colegas de cela, os colegas de galeria que ficaram em oração. E só as pessoas que convivem comigo sabem a pessoa que eu sou. Pela defesa. Bom dia, Alexandre. Bom dia, doutor. Alexandre, qual é o dia do aniversário do Rafael? 19 de novembro de 2008. Onde é que ele nasceu? No Hospital Geral, em Caxias do Sul. Quarto 4. Quarto? 4. Tu lembra com quantos quilos ele nasceu? 3.440. Qual é o dia do aniversário do Anderson? 26 de maio de 2003. Onde é que ele nasceu? No Hospital Geral, em Caxias do Sul. Tu lembra com quantos quilos ele nasceu? 3.760. Como é que foi o pré-natal do Rafael, Alexandre? Não tive pré-natal do Rafael. Não teve? Não. Por quê? E o Rodrigo não deixou fazer. Como é que foi a tua gravidez, Rafael? Foi muito sofrida. Uma gravidez que eu tinha que trabalhar muito. Estava no interior de Criúva, Caxias do Sul. Longe, muito longe de tudo. E ele não deixava eu ter acesso aos médicos porque ele tinha ciúmes dos médicos. Os médicos não podiam tocar em mim para fazer pré-natal. Como é que era o Rafael no colégio, Alexandre? Rafael era um excelente menino, muito estudioso, dedicado em tudo que ele ia fazer, ele se dedicava bastante, muito caprichoso com os materiais dele, se preocupava, sempre antes de sair para a escola ele organizava a mochila, colocava água, apontava os lápis, organizava o material do dia, sempre. Até a data do fato, que série que o Rafael estava? No 6º ano. 6º ano. Quantas reuniões ele tinha? Ou melhor, quantas reuniões de classe tinha do Rafael? Era uma por semana, uma por mês? A escola fazia em torno de 3 a 4 reuniões no ano. Em quantas tu conseguiu ir? Todas. De todos os anos? Todos os anos. E o Anderson, em que ano ele estava no colégio? O Anderson estava no último ano do ensino médio. Até de ser preso, ele estava no último ano do ensino médio? Sim, e ele continuou cursando. O 3º ano do ensino Sim. médio? Ele também, tu ia nas reuniões? Sim, com certeza. Em todas também? Em todas. Se o senhor fazer uma pesquisa em todas as atas, tem o meu nome escrito lá. Como é que era o Rafael no colégio em relação a notas? Um excelente aluno.
Até quando ele tirava uma nota que não era do que ele pretendia tirar, ele ficava bem chateado. E tu ajudava ele a estudar ou ele estudava por conta? Os temas de casa? Doutor, eu sempre procurei aprender para ensinar os meus filhos. Lembro do dia que eu tive que aprender a fazer uma dissertação, porque eu não sabia o que era, e o Anderson veio me pedir ajuda. Não fazia ideia do que era uma dissertação. Para mim, a única coisa que eu fazia era a redaçãozinha de começo de pré-escola. E aí tu foi estudar para ensinar. Uhum. Alexandre, qual era o número do pé do Rafael? 34. E do Anderson? 40. Qual é o número de roupa ou tamanho de roupa que o Rafael usava? De 10 a 12. E o Anderson? Já estava no P. Uhum. Quantas vezes o Rafael te desobedeceu, te afrontou? Rafael nem o Anderson nunca me desobedeceram. Nenhum dos dois nunca? Não. Qual era a comida que ele gostava? O Rafa. O Rafael, ele adorava arroz e feijão. A comida que ele mais gostava. Ele detestava carreteiro. Carreteiro para ele era... Mas o arroz e o feijão dele sempre tinha que ter. Ele não gostava de carne. Então ele preferia um arroz e feijão, um ovinho, uma salada. Ele sempre gostou de salada. Fruta, ele amava melão. Era a fruta que ele mais gostava, melão com açúcar mascavo. E o Anderson? O Anderson é mais da massa. Pizza, essas coisas é o que ele mais gosta. Uhum. Alexandre, como é que era a relação do Delair com o Rodrigo? Até então, o Delair não tinha contato com o Rodrigo. Não tinha? Não. Mas sabia quem era o Rodrigo? Que eu sei, não. Até então, eles não tinham contato. Mas sabia quem era o Rodrigo? Sim. E como é que era a relação do Rodrigo com o Delair? Ele sabia quem era o Delair? Sabia. Gostava do Delair? Não. Como não. É que era essa relação? Ele tinha muita raiva do Delair, porque o Delair estava convivendo na mesma casa que nós. Uhum. E ele tinha muitos ciúmes do Delair. Não só do Delair comigo, mas principalmente do Delair com o Rafael. Porque o Rafael mencionou para ele muitas vezes que ele não precisava de nada do Rodrigo, porque ele já tinha um pai. O Rafael falava isso pro Rodrigo? Falava. Uhum. E como é que era a relação do Delair com a tua mãe, com o Alberto, com o Anderson, com a tua família em geral? Era tranquilo, nós não convivíamos muito assim no dia a dia juntos, porque o Delair tinha mais folgas durante a noite, então nós não tínhamos muito esses contatos, mas sempre que tinha, sempre foram tranquilos. Sempre foi tranquilo? Sim. E quando tu estava com o Rodrigo, como é que era a relação da tua mãe com ele, do Alberto? Não tinha como ter uma relação com eles, porque não dava para marcar um almoço em família, não dava para combinar alguma coisa, não dava para fazer nada disso. Não tinha convivência com ele. Por que não tinha? Porque ele tinha ciúme até dos meus irmãos. Meus irmãos não podiam sentar no meu colo, meus irmãos não podiam tocar em mim. O Gia tem um costume muito grande, às vezes, de vir pegar no meu cabelo. O Gia não podia fazer isso. Uhum. E como é que era a relação do Rodrigo com o Anderson, enquanto tu tinha um relacionamento com o Rodrigo? Ele não espancava o Anderson, porque ele descontava em mim, né? Ele nunca bateu no Anderson? Não que eu tenha visto. Uhum. Mas ele tratava o meu filho como o negro. Como assim, como um negro? Porque ele sempre detestou negro. Ah, ele não gostava de negro? Não. Quando nós pegávamos os empregados, ele dizia: lá vem esses negros, lá vem a expulsa de lá negro, que em italiano quer dizer negro fedido. E ele chamava o Anderson de negro? Sim. Ele me chamava de negra, negra fedida, porque o meu pai, eu tenho sangue de negro, meu pai é negro. Então ele se referia a mim assim. Ele também te chamava assim? Sim. E o Delair, ele tinha algum preconceito assim com o Delair também? Sim, ele nunca admitia que o filho dele ia ser criado por um negro. Ele chegou a te falar isso alguma vez? Várias vezes. Então, assim, a relação do Rodrigo com o Anderson não era, como é que eu vou dizer, boa quando vocês moravam os três juntos? Não, o Anderson detestava ele. Eu não sabia o porquê, né?
Não sabia o porquê, que o meu filho tinha tanto ódio dele se eu não via ele fazendo nada pro meu filho. E eu assim, pensava nunca que era... procurou saber? Pensava que às vezes era porque o meu filho via o que ele fazia comigo. Então o Anderson presenciou algumas agressões, Várias. algum maltrato por parte do Várias. Rodrigo? E tu achava que era disso? Sim. E o Rafael, alguma vez presenciou algum maltrato do Rodrigo contigo? Alguma agressão, algum xingamento? Muitos. Rafael me salvou de morrer das mãos do Rodrigo pelo menos umas 2 vezes. Conta pra nós essas 2 vezes, por favor. Uma vez foi que nós estávamos sentados perto do fogão a lenha. E o Rodrigo se revoltou com alguma coisa que ele estava vendo no telefone dele. E aí ele veio perto de mim e ele me deu um soco com a mão fechada assim. E eu caí, eu tenho marcas de queimadura na mão. Tem Eu até caí. hoje? Tem uma marca aqui, que é de queimadura, ela não está muito visível agora, mas tem. Eu caí próximo ao fogão a lenha e aí ele pegou um garfo para tentar me matar. E o Rafael veio para cima de mim. E a outra vez foi numa tarde, onde o Anderson tinha saído para fazer, eu acho que ele tinha um turno inverso da escola para fazer um trabalho. E o Rodrigo veio com uma faca para cima de mim, porque eu não quis ter relação com ele naquele momento. Como é que é? O Rodrigo foi pra cima de ti porque não quis? Eu não quis ter relação. Que tava só o Rafael ali e eu não achava conveniente quando ele queria ter essas relações quando os meus filhos estavam em casa. E aí ele pegou uma faca, veio pra cima de mim, o Rafael viu. O Rafael se jogou e ficou retinho em cima de mim. E disse pra ele, se tu tiver que matar minha mãe, tu vai me matar também. Excelência, nós vamos mostrar uma foto, então vamos tirar, né, do ar aí um pouquinho. Eu quero que o Alexandre olhe essa foto. Rodrigo gostava de tirar esse tipo de foto? Aumenta a foto aí, aumenta a foto, não deixa. Aumenta a foto. Ele gostava de tirar esse tipo de foto? Gostava. Isso e muito mais. Ele te mandava essas fotos? Esse tipo de foto, assim? Ele... Por que ele não chamava o Rafael de filho ou de Rafael? Ele não chamava de Rafael porque o Rafael lembrava ele o nome de um policial militar que tem aqui na cidade, que esse policial militar muitas vezes abordou ele por ele dirigir abusivamente. Muitas vezes ele levou muitas multas desse policial, e então ele detestava esse nome. E Alexandre, olha só, tu ficou 11 anos com o Rodrigo, né? Mais ou menos isso, quase isso. Tá. Nesses 11 anos que tu ficou com ele, tu não ficava preocupada quando ele vinha, pegava o Rafael e levava o Rafael para ficar ou sei lá, uma tarde, um dia, uma semana, o Rafael? Não ficava preocupada por saber quem ele era, por tudo que já tinha passado com ele? Na verdade, ele nunca ficou um dia inteiro com o Rafael, ele ficava poucas horas. E cada vez que ele saía, quando ele vinha com o carro próprio dele, que ele não vinha com amigos dele, eu embarcava no carro junto com o Rafael para não deixar o Rafael sair sozinho. Tu ia junto? Sim. Até teve uma situação uma vez na escola, quando ele estudava na escola municipal daqui, que eu tive que pedir para a diretora não autorizar a saída do Rafael com o Rodrigo, porque o Rodrigo estava ameaçando levar o Rafael para o Paraguai. Tava te ameaçando? Sim. E tu relatou aqui também que, eu acho que foi isso, que tu não podia nem tomar banho sozinha, sem ele estar junto? Não. É isso? Alexandre, nesses 11 anos aí que tu ficou com ele, sofrendo toda essa pressão, opressão, tu nunca pensou em te separar dele? Muitas vezes. E por que não te separou? Porque ele vinha atrás e ameaçava. O que ele te ameaçava? Tirar minha família. Tirar a tua família, tirar o Rafael? Tirar todo mundo. Ele queria que eu ficasse dependente dele. O que tu vai mostrar? Eu vou te mostrar, ele te ameaçava. Vocês não podem, você pode mostrar, tá?
Assim, ele te mandava foto de arma, assim, ele gostava de ostentar arma, poder, ó, tô armado, eu sou o bambambam. Muito. Muito. Ele mandava, inclusive, pro telefone do Rafael. Pro Rafael, ele mandava. Sim. Ele sempre teve arma? Sempre. 2 a 3. 2 a 3. Alexandre, essa Teve uma vez que ele me deu... Ele foi me dar... Tinha um carro parado na frente de casa, ele não sabia o motivo do carro parado na frente de casa. E ele queria que eu desse uma explicação para ele, o motivo desse carro tá na frente de casa, e eu não sabia. E aí eu fui entrar dentro da porta de casa e ele saiu, porta fora com o revólver, ele botou o revólver na minha cabeça. Aí, em vez de ele atirar na minha cabeça, ele atirou do lado do meu ouvido. Eu fiquei surda por uns 3 meses. Essa foto ali, Alexandre, que tem dele na direita e na esquerda uma mão, tu sabe, tu reconhece esse lugar ali? Tu sabe onde é ou não? Não, eu não reconheço onde é, mas provavelmente é onde ele esteja morando. E aquela mão ali com aquele relógio, aquela arma, aquela era uma das armas que o Rodrigo tinha? É, aquela era uma das armas que o Rodrigo tinha. Quantas armas o Rodrigo tinha? 3. 3. Tu sabe dizer como que era cada uma? Ele tinha uma que ele falava que era calibre 22 e tinha uma com cabo de madeira. Essa daí da Essa foto aí. da esquerda ele tinha? Sim, uma preta ele tinha. Tinha, inclusive, uma dessas pretas, era uma arma que ele guardava para um amigo dele. Mostra o revólver. Esse daí que tá na cintura, eu acho que é um cabo de madeira ali. Essa daí era dele também? Tu consegue enxergar? Eu não consigo enxergar Bota nitidamente. outro ali, Rodrigo. Tem outro da arma só, né? Ali, aquela ali, ó. É, Essa era uma Cabo daqueles de madeira. da que ele tinha? é. Tá. Alexandre, assim, voltando ali de novo na relação do Rafael com o Rodrigo. O Rodrigo nunca te pediu a guarda do Rafael? Não, inclusive todas as vezes que eu pedi para ele procurar os direitos dele como pai, ele sempre me disse que a justiça dele era ele que fazia. Era ele que fazia? Sim. Polícia para ele não existia. Tá. Ele nos disse aqui também ontem, Alexandre, que o Rafael teria dito para ele que quando fizesse 12 anos ele iria morar com ele. Sabe se isso é verdade, essa história é mentira? Essa história não tem nenhum fundamento. O Rafael nunca te disse que tinha vontade de morar com o Rodrigo? Acho que o Rafael preferia ver o bichinho na frente dele do que ir morar com o pai. O Rafael nunca teve uma boa convivência com ele. Nunca, nunca, nunca. Ele sempre prometeu pro Rafael, eu vou te dar de tudo. Quando tu completar 12 anos, eu vou te dar uma moto. Eu dizia pra ele, 12 anos, o que o guri vai fazer com uma moto? Nem o meu filho, que tinha a idade que tinha, não tinha comprado uma moto ainda. Ele falou antes que ele comprou uma moto pro Anderson. Ele falou que deu uma moto pro Anderson com 17 anos. Não. Não deu essa moto? Foi assim, quando nós estávamos trabalhando com ele, o Anderson trabalhou uma safra inteira de uva. Inteira. E aí, em pagamento do Anderson, eu ajudei ele a comprar uma moto. Só que nunca foi o Anderson tocou nessa moto. O Anderson ia tocar nessa moto quando o Anderson fizesse 18 anos e fizesse a carteira dele. Então quem usava e usufruía da moto era o Rodrigo. Tanto é que quando nós íamos embora para cá, ele não deixou nós trazer essa moto. Ele fez eu fazer uma procuração para ele usufruir da moto. Então ele nunca deu uma moto? Não. Quantos anos o Anderson, esse menino que está aí atrás, tinha quando ele estava trabalhando assim na lavoura, no campo? O Anderson com 12, 13 anos já trabalhava. Já trabalhava? Já. Erguia caixas e caixas de uva. Rolava às vezes morro abaixo. Todas as vezes que nós trabalhava forçado assim, nós acabava se machucando. Porque era obrigado a trabalhar, né? E chegava em casa, trabalhava, depois de cansado, ainda apanhava dele. Me diz, quantas vezes tu apanhava por dia dele? Teve dias que eu cheguei a apanhar até 3 vezes num dia. E a troco de quê? De nada, de um olhar de um empregado, de uma coisa que ele desconfiou, de um carro que passou na rua, de um carro que estacionou perto. Por qualquer coisa. Por ir tomar banho se ele não estava, por ir ao banheiro. É assim, eu vou te fazer uma pergunta difícil.
mas aqui é a tua vida que está em jogo. Ele te introduzia a arma nas partes íntimas? Sim. Quantas vezes isso aconteceu? Aconteceu 3 vezes. Ele me machucava muito. Muito. Teve uma vez que ele fez eu ter relações com ele direto durante 3 dias. O meu filho, como ele tinha a avó paterna dele, o Anderson, o Rafael não tinha nascido ainda. O Anderson tinha ido na casa da avó dele, com as tias dele. E ele fez eu ficar tendo relação com ele durante 3 dias. A minha mãe está aqui, a minha mãe lembra, eu caminhava arcada. Eu não conseguia me erguer. E a minha mãe dizia para mim, ai, será que ela não pegou uma doença desse cara? Será que não... Só que minha mãe não sabia o que estava acontecendo. Eu caminhava arcada, doutor Jean, eu não me erguia mais. Assim, mas tem conversas que a gente vai mostrar para o Conselho de Sentença do Rodrigo paquerando homens, né? Falando... Ele era homossexual? Ele é homossexual? Sim. Tem uma conversa tua com ele que tu diz, tu me passou isso, essa doença maldita. Como é que é essa história? Que doença que é essa? Foi assim. Numa das vezes que ele veio para cá buscar eu e os meus filhos, nós voltamos para lá. Nós fomos morar no interior de Bento Gonçalves. E no passado poucos dias depois, uns 20 dias depois que nós estávamos morando lá, ele começou a fazer uma bateria de exames. Mas ele saía assim todo dia para fazer exames, porque ele disse que ele não estava se sentindo bem. E teve uma ocasião que aí era a época de nós ir para o supermercado, né? Nós íamos para o supermercado uma vez por mês. E aí ele passou num posto de saúde junto. Só que eu estranhei, porque para ele retirar o exame dele do posto de saúde, ele teve que apresentar o documento dele. Uhum. E aí ele entrou no carro e disse para mim que era um exame que ele estava com leucemia. Uhum. Passados-se uns 3 dias, ele me levou para uma clínica lá onde fazia exames também. Aumenta aí. E aí eu tive que fazer os exames de sífilis e HIV. Sífilis e HIV. E tu fez? Eu fiz. E o que deu o resultado? Deu negativo. E ele tem, quais as doenças que ele tem? Ele tem as doenças sexualmente transmissíveis. Quais? Ele tem AIDS, tem HIV, tem sífilis, tem... Essas doenças sexualmente transmissíveis ele tem. Excelência, uma questão de ordem, qual é a pertinência disso tudo? Doutor Jean, pode responder. O doutor Tubino perguntou qual a pertinência da questão. Toda excelência. Toda pertinência. Isso mostra a personalidade macabra desse homem que matou o filho por isso. E a gente vai continuar perguntando. Tem muito mais coisa para mostrar. Vamos lá. A mensagem ali. Bom. Só tem que... Aí, lê. Não enxerga, tá vendo? E tu sabe que eu não consigo mais ter relação contigo. Isso aí é 2019. Cada vez que tu querer tocar em mim, eu vou lembrar do que tu fez. O que ele fez? Tu te lembra? Depois de todos os abusos, ele quis que eu pegasse a doença dele. Depois que ele descobriu que ele tem essas doenças, ele fez a minha vida assim, ó, se transformar num legítimo pesadelo. Ele me obrigava a fazer sexo oral nele para me contrair a doença. Ele me obrigava a deixar ele ter relação comigo sem nenhum preservativo. Doutora, tem uma questão de ordem. Tudo para mim tentar. O menino está passando mal, o menino está passando mal. Tá bem, Anderson? Sim. Anderson, meu filho. Tá, só um pouquinho. Quer sair, de repente ele sai. Agora, tá, só um pouquinho. Eu vou ter que fazer uma suspensão porque tem uma jurada precisando ir ao toalete, tá? Vamos retomar, então. Está com a palavra a defesa. Obrigado, doutor. Alexandre, retornando então, a gente parou
tu estava relatando que descobriu que ele tinha doença sexualmente transmissível, tu fez exames, deu negativo. Alexandre, teve uma informação aqui nos últimos dias que tu te prostituía. Isso é verdade? Isso é mentira? Não, doutor, não é verdade. Graças ao meu bondoso, eu sempre consegui dar as coisas para os meus filhos, sem precisar dessas formas. Mas eu tenho uma coisa para dizer para o senhor: se eu precisasse me prostituir para dar as coisas, dar de comer e de vestir para os meus filhos, eu me prostituía sem problema nenhum, porque eu acho que isso, para uma mãe que precisa sustentar os filhos, não é uma vergonha. Chega um pouquinho mais perto do microfone, por favor. E, Alexandre, tu sabe se o Rodrigo se prostituía? Sim. Tu chegou a ver alguma coisa no celular dele, alguma mensagem? Ele, na verdade, ele saía com as pessoas, ele não me mostrava as mensagens, mas ele comentava quando ele retornava. O que ele te comentava? Que ele saiu com fulano, que ele foi em tal motel com outro fulano. Vai botar uma conversa dele ali para ver se era mais ou menos isso aí. Que ele te comentava? Não. Oi, bofe. Transou muito que não pôde falar comigo no WhatsApp? Muito sexo? Oi, bofe. Transou muito? Era esse tipo de conversa que ele tinha? Tu tem a conversa dela, do celular dela? Pra mostrar pra ela? Não tem? Tá, tem uma conversa também, Alexandre, eu acho que tu viu do teu celular, que tu conversou com um cara, uma pessoa. Tu lembra que conversa era essa? Que no texto era essa conversa? Não lembro conversas, porque eu recebia conversas, mas não lembro da conversa em cima. Se o senhor me mostrar, eu posso lhe relatar a conversa que é. Eu vou procurar a conversa depois. Alexandre, com relação à mensagem, tu disse que não via, mas era mais ou menos isso que ele te falava, essas coisas. E... Sim, porque assim, doutor, muitas vezes ele deixava os meus filhos, às vezes só com arroz e uma salada para comer em casa, era o que tinha. Como nós não tínhamos acesso a um mercado, não tinha como sair de casa, era o que nós tínhamos. E aí ele saía, ele ia para restaurante, ele ia fazer as coisas, e aí ele chegava se gabando: hoje eu comi uma churrascada, hoje eu fui em tal lugar. Ele falava na frente dos meninos isso. Sabe o que ele dava para o meu filho se alimentar enquanto eu fiquei no hospital ganhando o Rafael, no dia que eu fiquei no hospital? Pergunta pro Anderson, ele dava margarina com açúcar. Era o único alimento que o Anderson comeu enquanto eu estive no hospital. Alexandre, tu sabe quantos telefones o Rodrigo tinha? Ou se ele tinha só um? Enquanto eu estava com ele, morando com ele, ele estava com 3 aparelhos telefônicos. 3 aparelhos? Sim. E ele usava os 3 ou tipo saía com um, ficava 2 em casa? Ele usava os 3. Usava os 3, saiu com os 3. Com relação a... deixa eu formar como é que eu vou perguntar isso. Com relação a essas fotos, o vídeo, a foto que o Dr. Jean lhe mostrou, alguma vez tu falou que ele te obrigou a tirar foto dele. Alguma vez ele te obrigou a fazer um vídeo dele? Vídeo eu nunca cheguei a fazer, mas foto sim. E alguma vez ele tirou foto tua? Sim. Alguma vez ele fez vídeo teu? Já. E alguma vez ele te mostrou vídeo dele? Que ele tenha te mostrado, mandado pra alguém, recebido, enfim, alguma coisa assim? Ele me mostrou uma vez um vídeo dele. Tava ele, mais um homem e 3 mulheres. Eles estavam num motel, eu acho. Ele te mostrou assim, olha aqui. E inclusive uma das mulheres me aparentava ser uma menina. Uma criança? Uma menina, uns 14 anos. Era o que me aparentava. Se dá para tirar do ar agora um pouquinho? A gente vai ter que mostrar, é constrangedor, mas o jurado tem que saber a personalidade do agente. A imagem. Bem, eu peço perdão a Vossa Excelência, mas é uma vida que está sendo julgada, é uma pena que pode ser altíssima, então a gente tem que ter conhecimento de tudo, doutores. Mas não precisa mostrar tudo. Toca, vídeos assim que ele fazia, toca aí, vamos ver. Ele fazia vídeo se masturbando, ele fazia um monte de coisa. Ele tirava foto. Esse é o seu Rodrigo.
Suficiente. Continua. Ele tirava fotos, geralmente ele andava, ele escovava todos os pelos pubianos dele para cima para aparecer toda a virilha dele, andava com a calça baixa para aparecer, e ele era o garanhão da história. Alexandre, tu falou que uma vez ele te mostrou uma foto, o vídeo, acho que vídeo tu falou, dele, um homem, mais 2 ou 3 mulheres, e uma delas era criança. Me aparentava ter uns 14 anos. E alguma outra vez tu viu alguma foto de criança menor no celular dele, alguma coisa de pornografia infantil? Ele me mostrava muita coisa. Eu precisar agora para o senhor tudo então que eu vi. Vou fazer o seguinte, eu vou lhe mostrar algumas fotos, eu só quero que tu diga sim ou não. Se é mais ou menos o que tu viu ou não. Se não, não, isso eu nunca vi, a senhora fala não. Tá. Se for sim, tu fala sim, tá? Doutora, agora também preciso sair do ar. É só a imagem. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Não. Sim ou não? Sim. Doutor, eu acho que é suficiente. Sim ou não? Só o último, doutor. Sim, porque ele pedia para vestir as minhas calcinhas. Porque assim, ó, ali em cima tá escrito, ó, meninas de 15 anos. Tá, agora eu vou solicitar que seja esclarecido, doutor. Esse escrito. É da foto. É da foto, doutor. É da foto, não é Não, Esse é a foto embaixo. Tá, não. É isso, só que eu gostaria que fosse esclarecidos. Não, nada das Sim. fotos ali. A gente até inclusive tirou, o doutor falou primeiro dia, a gente tirou, só tá o que tá no celular dele, não tem nada escrito por nós. Tá. Era um esclarecimento. Então esse tipo de foto tu via. E ele te mostrava assim, olha aqui. Assim, Sim. como se fosse algo normal. Inclusive, ele chegou uma vez a se gabar para mim que quem tinha tirado a virgindade da irmã dele foi ele. A irmã dele é aquela, a Rosimara. Aqui é o álibi dele. Essa daí. Deixa eu ver aqui. Alexandre, no dia que tu foi prestar teu interrogatório lá no Palácio da Polícia em Porto Alegre, vamos voltar para aquele dia. Que horas tu saiu do presídio? No primeiro ou no segundo? No segundo. Eu saí de lá, era em torno de umas 10 horas. 10 Foi bem da manhã. antes do almoço. E tu lembra se tu demorou 1, 2, 3, 4 horas para chegar no palácio? Uns 25 minutos, porque a viatura ela anda rápido, porque ela vai com as sirenes ligadas, então ela não para em canteiro, não para em nada, né? E aí tu chegou na delegacia. Sim. E o que aconteceu lá? Os delegados aqui, tu viu, eles falaram que te levaram mais cedo para te dar um almoço. Acredito ter almoçado muito bem aquele dia. Eles não me forneceram comida lá naquele dia. Não almoçou? Não, a única coisa que eles me ofereceram foi um copo de refrigerante, e eu lembro que o escrivão de lá veio me alcançar uma trufa, mas como eu estava muito mal, eu não consegui comer. Mas a alimentação, eu não cheguei a me alimentar. Não chegou? Não. E aí, tu chegou lá, tu saiu umas 10, chegou lá 25 minutos, vamos botar que chegou 10h30, 10h40. O que aconteceu até as 2 da tarde? Porque o teu interrogatório estava marcado às 2 da tarde. A gente chegou 1h30, mais ou menos. O que aconteceu até a gente chegar? Bom, eu cheguei lá acompanhada de uma policial feminina e 2 agentes. E aí eles me colocaram sentada no corredor, algemada para trás, de colete. E eu fiquei em torno lá de uns 25 minutos, uns 20, 25 minutos sentada lá. Até que chegou o delegado Ercílio e o delegado Herbert. E aí depois o delegado Ercílio passou por mim, foi até o banheiro. Quando ele retornou, eles já me fizeram entrar numa sala com eles. Só com os dois? Só com os dois. Sem uma Mesmo policial. sabendo que tinha advogado, tudo certinho. Sim. E aí o que aconteceu lá? Aí lá nessa sala, aquele dia naquela sala foi assim, ó. Foi muito constrangimento. Foi muito constrangimento. Primeira coisa que eles queriam saber
se eu era uma garota de programa, se eu tinha vontade de ser. Te assediaram? Eu posso dizer pro senhor que até assediado eu fui naquele dia. Eles me mostraram vídeo do Anderson, me mostraram o áudio do Anderson. Me prometeram mundos e fundos naquele instante lá. Que iam deixar um telefone disponível para mim entrar em contato com o Anderson. E depois eles me mostraram os áudios do Anderson, essas coisas, eles começaram a me relatar tudo que eu ia ter que falar naquele dia. Que eu ia ter que mudar meu depoimento, porque eles queriam dar o caso por encerrado. E que se eu não desse aquele depoimento, o Anderson ia ir para um orfanato, uma FEBEM, como eles falaram para mim aquele dia. Ou o Anderson ia ser morto. E se o Anderson fosse para a FEBEM, o Anderson posteriormente ia a júri. E a júri? Que a casa da minha mãe estava sendo ameaçada a todo momento de colocar em fogo, com eles trancados dentro. Que o Anderson não podia sair para a rua. O Anderson não podia colocar o pé fora de casa. A todo momento eles estavam na minha cabeça, todo momento eles batiam na tecla do Anderson, todo momento. Os dois delegados? Os dois delegados. Não tinha uma policial feminina me acompanhando, não tinha uma. Eu fiquei numa sala pequena, onde tinha 2 mesas, e eles colocaram uma cadeira para mim sentar e ficou só os 2 delegados. Daí nós chegamos e gravamos aquele vídeo, dá para mostrar o videozinho rapidamente? E como é que tu estava de saúde aquele dia, Alexandre? Eu estava muito debilitada, doutor Gil, porque desde o dia que eu fui para Guaíba eu não me alimentei mais. Então eu já estava 10 dias sem me alimentar, mais os dias que eu estava em Guaíba. Eu não conseguia nem colocar água. Tu estava amarelo, os olhos amarelos, tu estava muito mal. Sim. Tanto é que depois eu fui para o hospital. A pedido do senhor, né? Porque se não fosse pelo senhor... eu fui ruim para ti, né? Por certo, sabe que eu te Se não fosse pelo senhor, pelo doutor Tomás, na época ter ido até Guaíba, eu não teria nem ter tido atendimento médico. Para vocês verem, né? E aí nós gravamos aquele vídeo onde tu relata, daqui a pouco a gente vai mostrar para o Conselho de Sentença, que eles estavam te ameaçando, né? Sim. Antes do teu depoimento. E aí a gente conversou e tu disse, doutor G, eu não quero falar. Você lembra? E aí o que fizeram contigo? É que tudo que eles queriam naquele dia que eu desconstituísse o senhor. Me tirasse? Sim. Mas por que? Eu sou tão simpático. Porque eles falavam pra mim que a única coisa que o senhor queria era fazer o seu nome, e o senhor queria mídia. É mesmo? Eu detesto. O senhor não estava lá para me defender. Eles não gostavam de mim, então? O senhor estava lá só simplesmente para fazer o nome. E aí eles relataram tudo para mim, o que eu dizia, o que eu tinha que falar. Eles só faltaram escrever num papel para mim ler o que eu tinha que falar. E o que eles te disseram? Se tu não falar, vai acontecer o quê? Se eu não falar, a primeira coisa que eles falaram, que se eu não falasse o que eles estavam dizendo, é que ia ser autorizado por um juiz para mim ser colocada no manicômio, onde eu nunca mais ia ver o meu filho, nem a minha família, que eu ia ficar lá abandonada para sempre até morrer. E eles ficaram trancados contigo, eles não separaram, né? Sim. Imagina... É que assim, toda vez que eles liberavam o senhor para falar comigo, eles entravam logo em seguida depois. Isso. E aí eles rebatiam outra coisa em cima. Isso. Até o último momento que o senhor entrou para falar comigo, que o senhor disse para mim, não, nós vamos reiterar tudo. Isso. Eles entraram logo em seguida depois com outro delegado que se apresentou para mim como chefe dos delegados. Delegado Joébert. Que era para mim falar tudo o que eles tinham me dito. Porque senão eu estava na mão deles e eu sabia o que ia acontecer. Isso antes de eu entrar na sala. Que não foi com o senhor que eu falei por último antes de entrar naquela sala. Foi com eles. Foi com eles, né? Foi com eles. Quantas vezes já tinha ido dentro de uma delegacia?
Eu só entrei dentro de uma delegacia para registrar uma ocorrência de um assalto que o Rafael sofreu aqui na praça, que roubaram o telefone celular dele. E aquela conversa que tu tá tendo com a delegada, aquilo ali, como é que foi aquilo ali? Eles te botaram para falar com uma delegada corregedora, como é que é? Explica pro conselho como é que foi aquilo ali. Antes de eu entrar falar, da delegada entrar naquela sala falar comigo, eles me instruíram tudo que eu tinha que falar para ela. Aham. Que eles tinham sido bom para mim, que não tinha acontecido nada de errado, que os únicos errados eram os advogados, que eu não queria mais falar com os advogados. Inclusive, quando entrou aquela outra doutora que entrou com o doutor Tomás para falar comigo, para dizer que eu não queria mais ser atendida pelos senhores, eles só aceitaram que entrassem ela e o doutor Tomás se um deles estivesse na minha presença. Senão eu não podia falar com ela. Enganaram até a representante da OAB. Imagina, né? Se isso acontece numa delegacia, a gente não tem pra onde correr. Em nenhum momento, doutor Jean, nenhum momento ele me deixou livre e espontânea vontade para falar o que eu estava sentindo naquele momento. Depois daquele dia, antes de eu descer para a reconstituição, aquele dia, eu procurei o delegado Ercílio e eu disse que eu precisava muito conversar com ele. Ele simplesmente olhou para mim e disse para mim que de mim ele não queria ouvir historinha, que minha cabeça já estava numa bandeja de prato para entregar para juízo. E me diz uma coisa, o delegado na cara de pau fala que eu te constrangi. Alguma vez eu te constrangi, menina? É bem pelo contrário, né, doutor Jean? Bem pelo contrário, porque se não fosse pelo senhor, que começou a levar as minhas primeiras assistências em Guaíba, eu não tinha nada lá. No mesmo sabão que eu tomava banho, que eu lavava meu cabelo, eu tinha que escovar meus dentes. Eu não tinha acesso a um absorvente lá em Guaíba. Se não fosse pelo senhor, eu não ia ter nada. Não ia ter nada. Não ia ter nem o que vestir. Pode mostrar o vídeo. Doutora, só uma questão de ordem antes do vídeo, né? Vai ser mostrado na íntegra, né? Isso, o Ministério não se opõe, tá? Só que na nossa visão já configura assim uma antecipação dos debates. Então, o Ministério vai solicitar após o interrogatório, como leitura de peça, a transmissão do vídeo com a corregedora, que dura em torno de 3 minutos. Perfeito, já. Certo. Já adianto que defiro a transmissão. Esse aí que foi armado, né? Sim. Sim, porque tinha um deles na porta. Tinha um deles na porta. O Ebert estava escorado na porta. A porta estava entreaberta, o Ebert estava na porta. Mas parece ser tão bonzinho, assim. Como é que ele é, assim? Como é que ele foi lá contigo? Doutor Jean, é assim, ó, eles me vestiram como um monstro, né? Sim. Porque eu sou uma pessoa organizada, porque eu sou uma pessoa que gosta de manter os filhos limpos, organizados, porque eu sou uma pessoa educada que eu sei pedir com licença, dizer por favor e muito obrigado. Eu sou um monstro da história, né? E esse foi o vídeo que a gente gravou antes, Excelência. Antes, a gente teve essa cautela de gravar antes, porque tinha alguma coisa errada lá. A gente percebia que o ambiente estava ruim. Bota aí. Você pediu para tu mudar a tua versão? Pediu para mim mudar a minha versão. Como é que tu tá de saúde? Segura. Então, o que nós fizemos? Gravamos antes dela depois. E aí eles realmente fizeram o que eles disseram que iam fazer. Obrigaram ela a trocar a versão e tirar os advogados, porque a gente é trabalhador. Eles não gostam de advogado que trabalha. Doutor Jean, agora eu vou pedir para o senhor deixar para os debates os comentários. Tá, tudo bem, mas deixar para os debates, senão nós vamos permanecer aqui muito tempo e não vamos concluir. Com certeza. Alexandre, para terminar esse episódio aí da delegacia, e aí em que momento que tu diz que tu não quer mais ser representada pelos teus advogados? Quando é que tu fala isso para a polícia? É que depois que eu saí de lá, onde eu estava dando depoimento, eles me levaram, retiraram de lá, né? Que eles me raptaram do Dr. Jean lá, né? Eles me colocaram numa cela sentada numa mesa. Lembro que tinha... Está sendo gravada. Tinha um computador. E lá eles me obrigaram a assinar o documento. Isso, que vocês ainda eram os meus advogados. Sem a presença de vocês, eles me obrigaram a assinar o documento. Tu lembra que documento que era, o que dizia, tu que escreveu, já estava escrito, como é que era? Pelo que eles não me deixaram ler o documento.
Eles falaram que era o documento das coisas que eles tinham dito para mim falar. Eu vou te fazer uma pergunta só se tu lembrar, tá? Depois disso, tu foi pra Guaíba, tu recebeu visita de algum advogado lá no outro dia? Sim, Quantos? vários. Queriam processo. E quantas pessoas tu atendeu? Tu recebeu? No outro dia? No outro dia, na verdade, como foram eles que indicaram os defensores públicos, os defensores já me relataram que eu não podia mais atender ninguém. Eu, uma leiga, não sabia se eu podia receber ou não. Mas a todo momento eu sabia que os advogados estavam indo lá me procurar e eu sabia que era o Dr. Jean. Tu sabia que era o Dr. Jean? Tá, e como é que tu conseguiu falar com o Dr. Jean daí? Foi a minha família que entrou em contato de novo, né? Isso. Entrou em contato e eu sei que eles contrataram novamente o Dr. Jean, porque eles sabem, né? Acho que a família que ama a gente sabe quem que é o melhor pela gente. Daí eu fui lá falar contigo e tu relatou tudo o que aconteceu. O Dr. Jean foi lá. Tu te recorda de ter escrito uma declaração dizendo o que aconteceu e assinado quando o Jean foi falar contigo? Sim, Lembra? sim. Ali tu foi coagida também? Em assinar essa procuração? Pelo contrário. Tá. Eu vou te fazer algumas outras perguntas, já estou me encaminhando para o fim da minha parte. Rafael e Anderson, tá? Como é que eram os dois com o celular? Muito tempo de celular, não socializavam contigo, não conversavam em casa, sempre de celular os dois, ou como é que era? Eles usavam bastante o telefone, sim, mas a gente tinha nossos momentos de fazer as refeições juntas, o momento de assistir um filme. Então, esses momentos eles sabiam guardar o telefone, eles não tinham. Um momento de fazer as tarefas, que aí não era usado para jogos, o telefone e o computador, mas eram usados para as tarefas. E assim, tu pedia para ambos guardarem o telefone, largar o telefone, e ambos largavam? Sim. Sem brigar, sem afrontar, sem nada? É um pedido de uma mãe, né? Acho que o pedido de uma mãe, acho que o filho que é bem educado, ele sempre tende a obedecer, né? Assim como eu sempre obedeci a minha mãe em tudo que ela me instruía, os meus filhos foram ensinados também. E o Rafael mexia muito no celular? Não só ele, o Anderson também. Eu te faço a pergunta pelo seguinte, o Rafael mexia mais no celular do que o Anderson, ou eram os dois assim? Não, o Anderson até mexia mais no telefone, porque o Anderson, como ele não tinha muito tempo durante o dia, então à noite ele ficava mais no telefone. Mais com o Rafael? Com os colegas mais de idade, né? Tinha outras coisas. Mas o Rafael, ele não ficava até altas horas, assim como o Anderson ficava. Mas assim, nenhum dos dois, nada de mexer muito no celular e a ponto de ter que ter um surto para eles largarem o celular? Acho que isso não é motivo de ter um surto. Eu estou satisfeito. Não sei se o pessoal tem A pergunta. doutora Maiara assume. Deixa. Bom dia, Alexandre. Força. Bom dia, Alexandre. Bom dia, doutor. Alexandre, eu vou fazer poucas perguntas. Alexandra, foi extraído do celular uma questão envolvendo Boa Noite Cinderela, uma pesquisa que a senhora fez. A senhora poderia explicar para o Conselho de Sentença, para essa comunidade, o que é essa situação? Boa Noite Cinderela, quando eu fiz essa pesquisa, foi assim. Eu tinha na minha cabeça... Por favor, doutor, o microfone. Pergunta? Acho interessante. Tá. Repetir, sim. Obrigado, excelência. Obrigado. Alexandre, foi extraído do celular da senhora, tem uma prova nos autos envolvendo uma pesquisa relativa a Boa Noite Cinderela. A senhora pode explicar para o Conselho de Sentença, para essa comunidade que vai julgar a senhora, o que é essa pesquisa? Essa pesquisa eu fiz depois de ter acompanhado uma cena numa novela, onde na minha cabeça
O Boa Noite Cinderela fazia um efeito totalmente diferente nas pessoas, porque eu já tinha ouvido falar de pessoas que eram assaltadas depois de ter tomado esse Boa Noite Cinderela, e que a pessoa dormia, e que era levado tudo da pessoa. E na novela, o que eu assisti foi totalmente diferente. As pessoas na novela ficaram eufóricas, dançavam, faziam outro tipo do que eu sabia que o efeito do Cinderela podia causar. Por isso eu fiz a pesquisa. A senhora lembra o nome da novela? Se eu não me engano, é a novela Totalmente Demais, era uma novela da Sete, eu acho. Novela da série? A senhora lembra o nome de algum personagem? Lembro o nome de um dos personagens, era Jonathan, se eu não me engano, o nome de um dos personagens que aconteceu. E o outro era um senhor um pouco mais de idade, assim. Não lembro o nome do outro personagem, mas eu acho que era um senhor um pouco mais de idade. Tem movimento aí? Por favor, o movimento 8. Tá na tela? Olha lá. Resumo da novela Totalmente Demais, quinta-feira, 14/5/2020. É essa a novela? Sim. Pode descer, por favor? A senhora lembra se são esses os personagens? Sim, o personagem de cá. Tá. O próximo. Qual era o nome do personagem? Era Jonathan, se eu não me engano. Jonathan. Da minha parte, sem mais perguntas, vou passar para os meus colegas. Obrigado. Alexandre, vou te perguntar se está tudo bem, sei que é impossível. O depoimento do Delair aqui ficou muito nítido para nós, os jurados, ficou nítido para todos, né? Tu estava aqui, tu ouviu. Inclusive se cogitou uma diligência, né, que alguma pessoa teria falado. Ficou nítido aqui que ele ficou com medo. Ele, de certa forma, ele disse que ele tinha ouvido da pessoa, e aí quando ele sentiu que sairia a diligência, que faríamos a diligência, ele começou a dizer não, eles não vão querer participar, eles não querem, eles ficam com medo. Então ficou muito nítido ali, ele voltou atrás, que não, que realmente ele só ouviu, e ficou nítido o medo dele. E aí foi perguntado para ele se ele tinha medo do Rodrigo. E ele dizia assim, não, eu não tenho porque eu não devo. E aí novamente se perguntou, tá, mas alguém, eu não tenho porque eu não devo nada. E aí me ficou uma dúvida assim, o Rodrigo aqui na região, ele é uma pessoa violenta, assim, que as pessoas podem ter medo? Esse pessoal, esses amigos que ele dizia que tinha nessa outra cidade, que eram os amigos dele, e por isso esse pessoal poderia se negar a estar aqui com medo deles, que sabem que são amigos do Rodrigo. O Rodrigo é uma pessoa que as pessoas têm medo dele por algum motivo? Sim, até pela convivência dos que eles dizem ser amigos deles, são pessoas bem perigosas, assim. Ele só tinha convívio com esse tipo de pessoa aqui na cidade, assim. Não, eu te pergunto porque eu não sou daqui, eu sou de Tramandaí, litoral norte do estado. Nem tanto quanto a capital, mas existe facções, então existe o pessoal, existe algumas pessoas nessas cidades que as pessoas respeitam e têm medo. Sim. Realmente por essas ligações. Eu não sei se aqui existe isso de facção, de tráfico. Sabe se o Rodrigo tinha alguma ligação com isso, que as pessoas poderiam ter medo dele? É que ele nunca mediu esforço se ele tivesse que fazer a justiça dele. Chegou a fazer alguma pessoa, filho? Aconteceu uma que, inclusive, ele me relatou depois do ocorrido, que foi a morte de um ex-patrão dele. Ele relatou que participou? Sim, inclusive ele me relatou exatamente como estava o corpo na casa. Sendo que para a polícia ele declarou que ele só abriu a porta e viu que ele estava morto. Então foi ele que matou? Pelo que ele me falou, foi ele que matou. Inclusive depois ele se gavava que com o dinheiro ele tinha colocado pneu novo no carro. Como é que é? Pneu novo? Ele tinha colocado os pneus novos no carro.
Porque só ele tinha acesso, era só para ele que aquele cara, porque era um cara bem humilde. Então era só para ele que o cara ia abrir a porta na madrugada. Era ele que sabia desligar o alarme da casa. E aí foi de manhã, ele saiu mais cedo de casa e foi e encontrou o corpo do homem lá. Alexandra, tu estivesse presa em Guaíba, é isso? Sim. Muita gente tem quem não é principalmente do meio, tem uma ideia um pouco distorcida de presídios. É muito comum tu ouvir assim, o pessoal vai lá para comer e dormir, beber a nossas custas. Como é que foi o teu tratamento lá no presídio? Como é que tu te sentiu lá no presídio? Como é que tu foi recebida lá? Primeiramente, eu queria dizer para o senhor que um presídio não é só comer e dormir, de graça. Lá a gente trabalha, a gente tem nossas normas, tem tudo. Lá em Guaíba, quando eu cheguei, como eu disse, eu era uma pessoa estranha, com uma acusação terrível. Então eu cheguei no meio das outras pessoas com essa acusação, né? Já foi recepcionada? Mas eu fui assim pelas guardas, que era a direção da dona Roberta, muito bem tratada, fui muito bem cuidada, com bastante respeito. Uma coisa assim que eu imaginava que ia ser totalmente diferente aquele ambiente. Os agentes? Eu fiquei na triagem, onde ali passavam dezenas de mulheres durante o dia, durante a semana, porque era um entra e sai, e era época de Covid, então algumas faziam as quarentenas e tal. E numa dessas entradas de quarentena, entrou uma prima do Rodrigo. Lembra o nome? É Helena. Helena, ela chegou se apresentando como prima do Rodrigo e perguntando por mim para as outras apenadas que estavam lá. Mas ela chegou se apresentando para ti? Não, para as outras apenadas, perguntando de mim, perguntando se eu estaria lá, se eu estaria, em que galeria eu estaria. E aí eu lembro até hoje que elas falaram, não, ela está aqui do nosso lado, está na cela 4. Ela ficou 2 celas após mim. Chegou a ser ameaçada por ela? Muito. Até então lá estava tudo tranquilo comigo. Mas depois que ela entrou, a minha vida virou assim, ó, o pior inferno lá dentro. Chegou a conhecer ela? Tu conhecia ela antes? Eu conhecia ela por foto de rede social, porque ela tinha as redes sociais e o Rodrigo se comunicava com ela. Certo. Então, mas lá tu conseguiu identificar? Sim, viu alguma coisa? Sim, porque na minha porta tinha uma fresta. Então, quando ela transitava, eu conseguia ver ela. E ela falava, tu ouvia alguma coisa de ameaça dela? Ela muito, falava? muito. Ela dizia que ela ia me mandar para o Rodrigo da forma que ele estava esperando. O Rodrigo tinha amigos presidiários? Sim. Porque ele tramou a tua morte, tu sabia disso? Depois nós vamos mostrar a conversa que ele tem com o preso para te matar. Inclusive, doutor, se ele tem dinheiro para contratar uma pessoa para me matar, ele como pai, falando para todo mundo que ele era inocente, participando do velório do meu filho, ele não teve capacidade de ter dinheiro para pagar o velório do próprio filho? Eu como mãe, doutor Jean, eu ia vender tudo que eu tinha, eu ia dar o meu sangue para dar as últimas coisas que o meu filho estava levando com ele. Tu sabe que ele impediu a tua família de participar do velório? Ele que tirou a vida do meu filho, ele teve a cara de pau, a cara deslavada de ir no velório do filho, enquanto eu e a minha família não podemos nem chegar perto do meu filho para ver ele pela última vez. Isso é justo com uma mãe? Isso é justo com um irmão? Com uma avó, como um tio que era um exemplo de pai pra ele, era justo. E tu sabe que ontem ele veio com a camisetinha com a foto do Rafael, cara de pau. Ele é tão cara de pau que ele não tem coragem. Com uma outra camisa e trocou aqui. Por favor. Ele não tem coragem de estar na minha frente, doutor Jean. Ele não tem coragem de estar na minha cara, porque eu queria ele aqui na minha cara hoje. Eu queria ele aqui, olhando pra minha cara. Esse bandido e assassino infeliz. Ele não tem o direito de abrir a boca e dizer que ele é pai do meu filho. Ele não tem o direito. Ele não tem
Ele não teve coragem de ficar na tua frente. Eu estou satisfeito. Alexandra, quer tomar uma água, quer respirar? Todo o tempo do mundo. Posso. Alexandra, no início do seu depoimento, tu narrou algumas situações. Só um pouquinho, doutora Maiara. Preciso fazer uma suspensão pro toalete. Ok, sem problema nenhum. Agora que